E a graça de Deus vem estar presente em cada coração neste dia, para a glória de Deus. O Salmo 118, 14 ao 17 diz assim: O Senhor é a minha força e o meu cântico, porque Ele me salvou. Nas tendas do justo, a voz de júbilo, de salvação, a destra do Senhor faz proeza. A destra do Senhor se exalta, a destra do Senhor faz proeza. Não morrerei, mas viverei e contarei as obras do Senhor. Aqui o salmista, ele tá diante de um cântico de vitória. Aqui o salmista, ele está bem dizendo ao Senhor, e glorificando as obras do Senhor na sua vida, porque o Senhor tem o livrado de todos os seus inimigos, tem o guardado em todas as batalhas, tem o protegido seguro no meio dos desafios e tem o sustentado em meio às guerras. Tem verdadeiramente o guardado durante, guardado no meio, sustentado e o entregado à vitória no final de cada peleja, de cada luta, de cada desafio, de cada guerra, de cada levante. E aqui ele louva a Deus pelos livramentos que tem Deus o entregado na sua vida. Quando ele diz, com o Senhor é a minha força, ele expressa verdadeiramente de onde é que ele consegue prosseguir. Como é que ele continua de pé, como ele continua lutando, como ele continua na perseverança, continua a cada dia firme, fazendo, além de que, por mais que tenha levante, lutas, pelejas, problemas, várias desavenças, inimigos se levanta, persegue, faz estratégias para o perseguir, para o matar, mas mediante tudo isso, ele diz, o Senhor é a minha força. Ele esclarece porque que ele permanece de pé. Ele esclarece porque ele chega no final. Ele verdadeiramente expressa qual o motivo de que ele passou e já está bem além. O Senhor é a minha força. O Senhor era a força dele mediante qualquer que fosse a situação. E o Senhor neste dia está falando para mim e para você que Ele é a nossa força. Que você acredite, que você não acredite, que você creia, que você não creia, que você tenha verdadeiramente a fé ou não ter. O Senhor é a nossa força. O Senhor é a nossa força que a cada dia faz nos levantar da nossa cama, faz nos dar os primeiros passos, sair, prosseguir, fazer o que tem que fazer, voltar e manter-se de pé. O Senhor é a nossa força. O Senhor é a tua força. O Senhor, além de ser a nossa força, o salmista ainda expressa aqui que Ele é o meu cântico. O meu cântico, porque Ele me salvou. A eminência que o salmista dá aqui é o Senhor, que além de Ele ser o seu cântico para prosseguir em meio a tudo que Ele tinha que passar, e o Senhor era o cântico na vida dele, porque o Senhor verdadeiramente era a sua salvação. O Senhor tinha o salvado dos perigos, das batalhas, da morte,
no meio das guerras, das pelejas, e verdadeiramente o salmista era confiante. Ele tinha plena certeza, plena confiança em Deus. Ele tinha essa convicção, ele tinha essa fé que o Senhor o tinha salvado. O Senhor é a minha força e o meu cântico, porque Ele me salvou. Quando vemos o nome salvação ou salvou, temos que verdadeiramente entender e compreender. Aqui o Senhor tinha o salvado de todos os seus inimigos. No meio de todas as pelejas, o Senhor tinha sido a sua salvação. Tinha o livrado, dado um grande livramento ali de morte. Tinha dado um grande livramento ali aos seus, seu povo, seu exército, seu país, suas vidas. O Senhor verdadeiramente o salvou da morte. Na estenda do justo há voz de júbilo e de salvação. A destra do Senhor faz proeza. Aqui ele explica dizendo que verdadeiramente não tem como na casa, na tenda de um justo, verdadeiramente, né? Verdadeiramente tem voz de júbilo, tem voz de vitória, tem voz de triunfo, tem voz de júbilo, porque verdadeiramente o justo sabe que o Senhor é a sua salvação, o Senhor é o seu cântico, o Senhor é a sua luz, o Senhor é a sua força. O justo verdadeiramente entende e compreende o que o Senhor é verdadeiramente na vida dele, no lar dele, na família dele, em tudo o que está em suas mãos. O Senhor é com ele. Então, verdadeiramente, na tenda do justo, a voz de júbilo, a voz de cântico, a voz de louvor, do verdadeiro louvor. Não é qualquer louvor. É a voz do verdadeiro louvor, do louvor que agrada a Deus. É a voz de júbilo. Não é essas músicas que a gente ouve, entrar na minha casa. Não é questão disso. Na tenda do justo, a voz de júbilo, a voz de vitorioso, a voz de certeza de salvação. O justo tem a certeza da salvação da sua alma. Então, por causa dessa certeza que Jesus é na vida dele, que já o salvou do mundo de engano, de erro, de perdição, né? Ele é jubiloso ao Senhor por tudo que o Senhor é na vida dele. Então, verdadeiramente, na tenda do justo, a voz de júbilos, a voz de cântico, de salvação, porque verdadeiramente a destra do Senhor faz proeza, faz maravilha. Nos mínimos detalhes de nossas vidas, o Senhor faz proeza. Ele cuida, ele zela, ele protege, ele dá alegria em meio à tristeza, ele dá bom ânimo em meio ao desânimo, ele dá fortaleza quando as forças se esvaecem, né? Ele dá verdadeiramente, né, louvor no lugar de prantos, de choros, de tristezas. O Senhor verdadeiramente dá uma palavra, não temas, nos momentos mais dificultosos, mais difíceis, mais, né, de lutas, de problemas, de circunstâncias dificultosas. Então o Senhor faz proeza na tenda do justo, na casa do justo, na vida dos justos. Deus faz proeza, o Senhor faz proeza. A destra do Senhor se exalta, a destra do Senhor faz proeza.
A destra do Senhor se exalta porque Ele é Deus, Ele é todo-poderoso, Ele está no controle de tudo. Ele está no controle do mundo, Ele está no controle da terra, dos céus, das potestades, dos principados, dos governos, das autoridades, legislativo, executivo, judiciário, seja autoridades civis, militares, eclesiásticas. O nosso Deus, Ele é um Deus grande. Então, a destra do Senhor se exalta. A destra do Senhor faz proeza. O carro do Senhor é as nuvens. E sobre essas nuvens Ele tem, voado sobre os ares. Os olhos do Senhor contemplam todas as coisas. O Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem nos protegido, nos guardado, nos mantido de pé. A situação está difícil, mas na tenda do justo, a voz de júbilo, a voz de salvação. O Senhor faz proeza nas nossas vidas cada dia. No momento do abrir dos nossos olhos, quando nós acordamos nas nossas camas, ao amanhecer, o ar que respiramos, isso é proeza do Senhor em nossas vidas. No prosseguir, no caminhar, no olhar, no abrir da nossa boca, no abrir dos nossos olhos, no nosso ouvir. São proezas do Senhor em nossas vidas. Muitos não param para refletir, meditar das grandezas do nosso Deus, das proezas que Ele faz, das proezas que Ele tem para conosco. Então, o Senhor faz proeza em nossas vidas, nos mínimos detalhes, nos mínimos, casos, nas simples ocasiões. Está o Senhor fazendo proeza por nós e em nós e por nós. E diz: não morrerei, mas viverei e contarei as obras do Senhor. Que, plenitude de graça do salmista aqui nessas palavras. Porque quando paramos verdadeiramente só nesse 17, não morrerei. É uma certeza plena, uma certeza com confiança, uma certeza com a fé inabalável. É algo que verdadeiramente só tem os que confiam no Senhor. É algo que só tem quem verdadeiramente passa e vivencia as proezas de Deus, os milagres de Deus, a salvação de Deus em meio aos perigos, às dificuldades, os desafios, às circunstâncias, às perseguições, aos vales, aos desertos, em meio ao sofrimento. E Ele: não morrerei. Plena certeza. Não morrerei, mas viverei. Uma certeza de vitória de Deus na vida dele e Ele transmitindo a mim e a você. Que esse Deus já o fez passar por tantas as coisas, mediante a tantos perigos e circunstâncias nessa vida que vivemos, e Ele tem nos sustentado até agora, verdadeiramente. Eu e você temos que ter essa certeza, essa convicção, essa fé. Não morrerei, mas viverei e contarei as obras do Senhor.
Senhor, nos permite perigos, desafios, lutas, pelejas, guerras. Não é para que nós venhamos morrer em meio a tudo isso. Não é para que nós venhamos desfalecer, se prostrar e ficar caído em meio a tudo isso. Mas é para que através de tudo isso, no meio de tudo isso, venha nos lapidar, venha nos ensinar. E venha verdadeiramente, né, em nós, tanto na mente como no nosso coração, crescer em nós o conhecimento de Deus, a graça de Deus, as misericórdias de Deus, o amor de Deus em nós. Que mesmo como seres humanos, somos escolhidos por Deus para um propósito. Quando Deus verdadeiramente ungiu Davi, não colocou ele logo para ser rei, para reinar em Israel. Mas o ungiu e deixou ele na casa do seu pai, nos campos do seu pai, cuidando de ovelhas do rebanho do seu pai e continuando, aprendendo, pegando experiência, sozinho, junto com os rebanhos, dos perigos, das feras, meio a vales, a montanhas, ao campo. Não sei qual o momento que você se encontra. Não sei qual é a dificuldade que você se encontra. Não sei os meios pelo qual Deus o proporcionou para a sua vida este momento que você se encontra. Mas a palavra de Deus vem nos falar neste dia para nossas vidas. Não morrerei, mas viverei e contarei as obras do Senhor. Passe pelo processo, passe por esse momento, aprenda no meio de tudo isso, porque verdadeiramente é uma escola. E verdadeiramente escola é para aprendermos. O Senhor nos dá momentos difíceis, de problemas. Qual para nós é problemas? Para Deus não é nada. Momentos de, vamos dizer, de ventos violentos, tempestades, mas isso são tudo aprendizado, processo, lapidagem. Para o ímpio isso é como uma condenação, para o ímpio isso é juízo, mas para os escolhidos de Deus, para o justo do Senhor, para a igreja amada de Deus, o qual Ele nos escolheu como sacerdócio real, para nós. Isso Ele tem permitido para purificação. Purificação em quê? Purificação em tudo. Purificação para a nossa vida, para a nossa alma. Purificação para os nossos olhos, para a nossa mente, para o nosso coração. Purificação na nossa consciência pecaminosa, no nosso coração pecaminoso, nossos olhos impuros. Purificação para uma linguagem saudável, um olhar, né, suave, um coração mais quebrantado, uma mente mais sadia,
mais inteligente, com a inteligência do Senhor, com a sabedoria dos céus, entendimento vindo dos céus. Então, esses processos verdadeiramente vêm para a nossa purificação, para tirar as impurezas, para tirar de nós, as iniquidades. Porque como seres humanos, somos orgulhosos, arrogantes, soberbos. E são tudo acumulado no nosso coração. E o Senhor permite fases da nossa vida, da vida do cristão, para tratar conosco, assim como Ele fez com o povo de Israel. Quando nós lemos em Deuteronômio, o Senhor nos dá a entender o porquê e para quê, que verdadeiramente Ele permitiu o seu povo ser tirado do Egito e colocado no deserto. E Ele colocou o povo no deserto ali para tratar com o seu povo, tratar com verdadeiramente seus filhos, E Deus ali trata eles através do deserto. O deserto veio ali para verdadeiramente, mostrar para eles aonde verdadeiramente estavam os corações deles, como estavam os seus corações, o que estava dentro dos seus corações. E o deserto ali verdadeiramente mostrou para aquele povo a situação que eles se encontravam. E Deus usou o deserto para purificá-los. Deus usou o deserto para tratá-los. Porque não era de qualquer jeito, de qualquer maneira que eles iam receber uma terra em que Deus o estava dando por promessa. Para os nossos dias, não é de qualquer maneira que nós vamos se achegar a morar em uma eternidade com Deus. Não é de qualquer maneira, de qualquer jeito que eu e você vamos verdadeiramente um dia ser chamado por Deus e morar com Ele eternamente em glória, da maneira que nós somos ainda aqui nesta terra. Então, pelo meio das lutas, das guerras, das pelejas, do sofrimento, o Senhor nos purifica, Ele nos purifica. Ele verdadeiramente nos mostra qual é a situação que nós se encontramos e nos faz entender que é necessário passar por tudo isso. E quando nós passamos por tudo o que já passamos, porque não é que nós passamos que não virá mais na frente, mas o que nós passamos verdadeiramente já foi um ensinamento. E para o salmista aqui, tudo que ele já tem passado até o exato momento, o qual ele se expressa, este salmo, ele tem plena certeza e convicção: não morrerei, mas viverei, mediante o que vier. Viverei. E não só vou viver, não. Ainda, além de viver, vou prosseguir, vou continuar, vou permanecer, vou perseverar e contarei as obras do Senhor. Aí nós vamos ver as obras que o Senhor fez na vida de Davi. Quantos laços de morte o Senhor livrou? Quantos vales? Quantas securas? Quantas guerras? Quantos desafios? Quantos levantes? Quantas perseguições? Perseguições tão elevadas que até seu próprio filho Absalão chegou a perseguir. E ele chegou a fugir do seu próprio palácio, da sua própria casa. Sem cavalos,
pés descalços, como fugitivo, como se fosse um homem que tivesse praticado ali coisas errôneas. O Senhor permitiu tudo isso. E verdadeiramente ele compreendia e entendia que durante aquele processo teve inimigos que o jogaram até pedra, jogava as pedras, o apedrejava. E ele entendia que era a vontade de Deus, que ele estava no processo, que ele estava passando aquele momento. Mas ele tinha certeza também que ele ia chegar além, que ele ia vencer. Eu e você, como a igreja do Senhor nestes dias de hoje, nesse século 21 que vivemos no meio desta geração, uma geração em que a maioria da igreja se encontra como os coaches da vida. Crente não pode sofrer, quem é escolhido de Deus não pode sofrer, não pode sentir dor, não pode ficar enfermo, não pode passar fome, não pode ter necessidade. E ei, Deus Todo-Poderoso, Juiz, grande, Pai da eternidade, Príncipe da paz, que esteve lá no início dizendo que, no início de tudo, seu Espírito pairava sobre as águas, que a terra era sem forma e vazia. Ei, ele, Deus, não poupou nem o seu Filho, Jesus Cristo, de passar pelo que ele passou, mas sim o entregou, o esmagou. Você que crê, que acredita, que verdadeiramente Deus não pode fazer isso, ou não permite isso, verdadeiramente, volte para as Sagradas Escrituras. Volte para as Sagradas Escrituras, porque a palavra de Deus sempre vai nos levar a Cristo Jesus. E este mesmo, como 100% homem, 100% Deus, sofreu. Sofreu, foi maltratado, foi humilhado, foi posto numa cruz, crucificado, crucificado, e mediante ali, tudo aquilo ali, ele falou, está consumado. Sua missão estava cumprida. Sua obra perfeita estava sendo, encerrada. Com tudo que ele passou, por amor a mim, por amor a você. Então não pense que, por sermos filhos de Deus, servos de Deus, vamos ter uma vida tranquila, normal, cheia só de bênção, prosperidade, 1000 maravilhas, cantando o hino da vitória todo o tempo. Sim, temos que cantar hinos de louvores a Deus em todo o tempo. Mas não é só quando verdadeiramente estamos na bonança, nos dias bons, nos dias de fartura. Temos que verdadeiramente glorificar, louvar, bendizer o nome do Senhor em todo o tempo, mediante a tudo isto. Porque a cada um de nós o Senhor nos chamou com um propósito. E cada vez mais que Ele nos prova,
Ele nos prova para nos aprovar. Que eu e você venhamos ser verdadeiramente filhos escolhidos por Deus e aprovados por Deus em toda boa obra. Em toda boa obra, que nossas vidas verdadeiramente venham, nossas obras resplandecer para a glória de Deus. E verdadeiramente entendermos e compreendermos o valor da palavra de Deus, das sagradas escrituras, e ter essa certeza, essa confiança, essa fé que nos faz permanecer de pé. Essa mesma fé do salmista que falou, e verdadeiramente é uma palavra de ânimo para cada um de nós. Não morrerei, mas viverei e contarei as obras do Senhor. Quanto o Senhor tem feito na tua vida? Começa a contar, começa a falar, começa a expressar e a dizer as obras que o Senhor tem feito na tua vida, no teu lar, na tua família, na vida dos teus, porque isto é para a glória de Deus. Que verdadeiramente venhamos ser uma bênção na mão do Senhor, que verdadeiramente venhamos ser bênção a cada dia nesta terra, que verdadeiramente venhamos permanecer luz, que permanecer verdadeiramente como sal. Sal nesta terra. E que nossas obras venham a resplandecer para a glória dele. Que Deus verdadeiramente possa continuar te ensinando, te instruindo, te direcionando e te fazendo entender e compreender a plena vontade dele para com a sua vida. Em nome de Jesus, assim, Jesus te abençoe continuamente.